Então vamos lá para a resolução da questão de hoje, que diz assim: a navegação anônima, proporcionada pelos navegadores atuais, permite navegar sem registrar as páginas acessadas. Em relação a esse recurso, assinale a alternativa correta. Letra A: navegação anônima não armazena cookies. Letra B: navegação anônima armazena cookies. Letra C: navegação anônima é 100% indetectável. Letra D: navegação anônima só pode ser executada em uma aba de cada vez. E aí, pessoal, qual a resposta correta? Acompanha comigo. Se a gente pegar o Google Chrome, por exemplo, que é um navegador, um browser, um programa usado para acessar as páginas da web, nós vamos ver que, a princípio, a navegação é considerada normal, não é anônima. Mas quando o usuário clicar aqui nesses três pontinhos, que é o menu do Google Chrome, que eu vou clicar agora, aparece o menu e uma das opções desse menu se chama Nova Janela Anônima, da tecla de atalho Ctrl+Shift+N. E quando eu clicar aqui em Nova Janela Anônima, ele abre agora realmente uma nova janela com a navegação anônima ativada. E quando eu acessar agora um site com a navegação anônima ativada dentro dessa janela, esse site não vai ficar marcado no histórico. Não vão ficar cookies, que são pequenos arquivos de texto que indicam informações do nosso acesso em um determinado site. E aí, quando eu acesso de novo aquele site, esse site lê o cookie que ele armazenou e agora ele produz um acesso mais personalizado de acordo com aquele meu acesso anterior. Portanto, quando eu faço o acesso com a navegação anônima, além desse site não ficar marcado no histórico, também não ficarão cookies armazenados no meu computador indicando informações desse meu acesso. E também não ficarão arquivos de internet temporários relacionados aos sites que eu visitei armazenados no meu computador. Porque quando a gente está com a navegação anônima ativada, ela não marca a página que eu acessei no histórico, ela não deixa cookies armazenados e ela também não deixa arquivos de internet temporários armazenados no meu computador, indicando possíveis sites que eu acessei. Por isso que nós chamamos de navegação anônima. Agora, essa navegação anônima não evita que as informações do que eu acesso, não evita que fiquem armazenadas lá nos servidores dos provedores. Lá nos servidores dos provedores, aí sim vai ficar marcado as informações do que eu acessei, mesmo que eu acesse com a navegação anônima. Por isso que aqui embaixo, o próprio Google Chrome diz o seguinte: o Chrome não salvará as seguintes informações: seu histórico de navegação, cookies e dados de sites, que são os arquivos de internet temporários, e nem informações fornecidas em formulários da web. Agora, é possível que a sua atividade ainda esteja visível para quem? Para os websites que você visita, para seu empregador, para seu provedor de acesso, esses vão saber as informações. Mas no histórico do meu computador não vai ficar marcado o acesso do site que eu fiz. Não ficarão cookies e não ficarão arquivos de internet temporários. Bem, voltando para a questão, ele disse então: em relação a esse recurso, assinale a alternativa correta, em relação à navegação anônima. E na letra A ele já diz, navegação anônima não armazena cookies. Tá perfeito, essa é a resposta correta. Quando eu acesso um site com a navegação anônima ativada, ele não vai deixar armazenados cookies dando informações do que eu acessei nesse site. Ele não vai manter os cookies armazenados, eles serão excluídos assim que eu fechar a janela da navegação anônima em relação a esse acesso que eu fiz com a janela da navegação anônima. A letra B está errada porque disse que armazena cookies e não armazena. Disse que a navegação anônima é 100% indetectável. Não, ela é detectável para os sites que eu visito. Os servidores e os provedores vão ter acesso às informações do que eu acessei, mesmo com a navegação anônima, como eu disse para vocês. E disse que aqui a navegação anônima só pode ser executada em uma aba de cada vez. Não, abre a janela da navegação anônima e ali eu posso executar ela em várias abas com vários sites acessando através da navegação anônima. Então, de fato, sem dúvida nenhuma, a resposta aqui é a nossa letra A de América para essa questão.